Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este que é o primeiro podcast produzido por um distribuidor de autopeças e de motopeças, dirigido para o mercado, direcionado para o mercado de reposição, com o objetivo de fazer a integração e aproximação de ações e conteúdo de informação, desde o fabricante até o varejista, né, que é o nosso principal foco, né? O nome desse podcast foi carinhosamente escolhido. Então, a marca dele, como vocês podem ver aí na TV, é o Automotivamente. A gente faz menção a automóvel, mobilidade, né? Autopeças, que é o nosso negócio, motiva, né? Motiva de motivo, de ação, né? Em seguida, motivo para ação, que é, né, motivação. Então, automotivamente tem tudo a ver com a nossa atividade. Eu achei um nome bastante criativo, embora tenha sido criado por mim, portanto é um auto-marketing, né? E eu espero que vocês gostem, né? Como objetivo principal, como eu disse, a gente gostaria de criar um canal onde eu pudesse trazer aqui, né, essa sala aqui dentro das instalações da GIB, aqui em Guarulhos, São Paulo. E a ideia aqui é trazer convidados que vão desde fabricantes de autopeças, que vão aqui expor suas fábricas, seus planos, objetivos, falar um pouco sobre suas histórias, né? Bem como pessoas influentes do setor, pensadores do setor com os quais nós temos relacionamento e que, de alguma forma, eu sei que fica difícil para você que é nosso ouvinte. Eu acredito que a nossa audiência seja, na sua grande maioria, pessoal do varejo, né? E a gente sabe, né, que com o dia a dia corrido do varejo, pouco se tem tempo para ler, para absorver notícias, né? No dia a dia corrido, balcão atendendo, os problemas do dia a dia. Não sobra tempo, né, na verdade, para as pessoas se atualizarem acerca de tudo aquilo que acontece no mercado, né? Eu, com a minha visão, né, dessa falta de entendimento, da chegada de informação entre todos os elos, né, imaginei e tentei criar alguma coisa aqui dentro da GIB, onde nós, quer dizer, eu e o nosso time, pudéssemos levar essas informações para vocês com uma linguagem fácil, em formato de podcast, que é um novo formato de mídia moderno, né, onde você pode ouvir e aproveitar o seu tempo quando você estiver no transporte, indo para o trabalho, seja no carro, seja no ônibus. Se for no carro, basta você usar o aparelho do carro. Se for no ônibus, um par de fone de ouvido que todo mundo tem pode fazer muito bem esse papel. Então, ao invés de se ouvir bobagem, né, perder tempo, ouvir música, que nada contra, mas não constrói informações, não leva informações, eu acho que esse tempo poderia ser muito melhor aproveitado, né, durante o transporte, durante o tempo que você passa na academia de ginástica, durante o tempo que você anda de bicicleta, que faz uma caminhada, enfim. Eu, do alto dos meus 62 anos, aprendi a usar esse formato de mídia e confesso a vocês que desde que eu comecei a usar, fazem uns 3 anos, eu dificilmente ouço música no meu carro, nas minhas caminhadas, nas minhas pedaladas e assim por diante, né? A minha mulher, coitada dela, é obrigada a viajar comigo todos os finais de semana ouvindo podcast, né? Então, esse novo formato de mídia, eu acho, sinceramente, que assim como foi muito importante para mim, pode ser também para vocês, né? Então, falando um pouco de mim agora, para vocês saberem quem eu sou, acredito que não seja todo mundo que me conheça, né? Meu nome é Antônio Carlos Beiran, mas podem me chamar simplesmente de Beiran, que é como todo mundo me chama.
Até a minha mulher me chama de Beiran, portanto, meus 2 primeiros nomes, que é Antônio Carlos, foi esquecido na nascença. Na verdade, é assim, como é um nome antigo, na época minha de escola, tinha muito Antônio, tinha muito Carlos, então na hora da chamada, a professora me chamava de Beiran e esse nome pegou. E você vê uma coisa, né? Desde a fundação da GIB, eu sou o B da GIB, o G era o Guerino, meu antigo sócio, que fundou a GIB junto comigo. Então, essa marca pessoal minha ficou Beiran. Na verdade, é uma marca, não é nem um nome, né? Então, fiquem à vontade para me tratar e se dirigir a mim como Beiran, né? Então, eu sou um cara formado em administração de empresas, sou casado com a Cristiane, uma mulher maravilhosa que me entende, me dá apoio em tudo que eu faço, me dá suporte para eu poder desenvolver um bom trabalho, me apoia em tudo, né? E eu tenho 4 filhas, mulheres, todas elas mulheres, portanto eu tenho assim, uma responsabilidade muito grande na geração da paternidade, né? No exercício da paternidade, e responsabilidade sobre isso. Não que as mulheres sejam mais fracas que nós, mas é normal de um pai ter um olhar diferente para a filha mulher. Eu tenho logo 4. Né? E também tenho um enteado, que é o Felipe, que é filho da Cris. Todos eles, entre filhas e enteados, têm idade entre 38, a mais velha, até 26, quase, a mais nova. Portanto, família grande, despesa grande, necessidade de ganhar bastante dinheiro e fazer bastante coisa nova. E aqui estou eu tentando, mais uma vez, me desafiar, porque é a primeira vez que eu faço um podcast. Eu já fui convidado, já fui entrevistado em alguns, mas é a primeira vez que eu faço, né? E a ideia aqui, então, é entrevistar pessoas, né? Essa versão, a versão beta que nós estamos fazendo, apenas para apresentar o projeto para vocês, né? E dessa forma tentar cumprir o meu papel aqui. Portanto, se eu cometer alguma gafe, algum erro, vocês sabem que podcast, esse, por exemplo, é gravado, mas não deverá ter corte. Portanto, se eu cometer aqui algum erro, eu peço aí a compreensão e apoio de vocês todos, né? Então, voltando, né? Eu fundei a GIB há 42 anos, né? Foi meu primeiro negócio, meu primeiro e único e importante negócio. Portanto, eu sou um cara de monoexperiência. Eu só conheço esse negócio nosso, eu só conheço distribuição. Na verdade, eu já tive fábrica, eu já tive loja de varejo, mas ao longo desse tempo todo, depois eu vou contar um pouco para vocês, mas a minha especialidade é distribuição, né? Atacado, distribuição e relacionamento com fábricas e varejos. É isso que a gente faz, a gente atende o pequeno e médio varejo, uma vez que o grande varejo, muitas vezes, se serve diretamente de fábrica. Quando eles nos consultam, normalmente é por falta de algum item, né, de algum item que porventura a fábrica não esteja entregando, e aí eles nos consultam e caso nós tenhamos, eles compram, então é assim que funciona. Portanto, resumindo, nosso cliente é o pequeno e médio varejo, também são centros automotivos, mas aqueles que têm KNAI de distribuição, ou seja, centros automotivos que mantenham estoque físico em suas unidades, não é? E dessa forma nós não atendemos em hipótese alguma os mecânicos. E lá para frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Então há 42 anos a GB existe e há 13 anos existe a MTO, que é uma distribuidora de motopeças. Hoje, ambas essas empresas estão dentro da GIB. Utilizam o mesmo sistema, o mesmo pessoal administrativo e operacional, né? A nossa logística, depois nós vamos falar sobre isso também. A gente armazena auto e motopeças nas mesmas instalações, né? Então, nosso pessoal de logística é o mesmo, administrativo é o mesmo, financeiro, fiscal, todo é o mesmo.
exceto a nossa equipe comercial, que nós temos uma equipe direcionada para motopeças e outra direcionada para autopeças. Portanto, um não atende o outro. Convivem no mesmo espaço, com isso a gente otimizou os processos, ganhando velocidade e efetividade naquilo que a gente faz. Portanto, é uma empresa bastante rápida, bastante produtiva, né? Hoje, nós temos 17 mil SKUs de autopeças e 7 mil SKUs de motopeças, totalizando 24 mil itens. Para quem não sabe, SKU é igual a item, né? Esses itens são fornecidos por 155 fornecedores de auto e 70 fornecedores de motopeças, sejam eles fabricantes ou importadores, né? De verdade, o que nós temos relevância, né, o que é muito importante para nós, que é a nossa curva A e B, que representa 80%, 80 e poucos por cento da nossa venda, ela é composta apenas por 31 fábricas de auto e 12 fábricas de moto. Não é? Mas, para a gente vender bem essa curva A e B, a gente mantém em estoque também a curva C, D e E, que embora venda menos e represente menos no nosso faturamento, são muito importantes na nossa composição de portfólio, né? Vocês devem entender, né, que eu sei que tem muita gente aqui que tem bastante tempo de mercado, outros nem tanto, mas vocês devem imaginar que em 42 anos de história, nós superamos muitas crises, né? Muitos planos econômicos, muitas mudanças de moeda, inflação alta, dólar alto, depois inflação baixa, às vezes dólar baixo, né? E juros, nem se fala disso, né? Nós já lidamos com juro de mais de 2 dígitos ao mês e já lidamos também com um juro de menos de 1% ao mês recentemente, né? Nós sabemos que é muito difícil empreender no Brasil por conta de todas essas variáveis, né, que existem na economia, além de todas as influências mundiais, as crises mundiais, guerras e por aí vai, que existem pelo mundo. Tudo isso afeta a variação da nossa moeda. E o Brasil, como um país com uma metodologia complicada, né? Prometo não falar de política aqui, até porque não entendo muito, mas entendo que é o seguinte: é um país difícil para se empreender face às dificuldades criadas pelos nossos dirigentes, né? Então, a gente é obrigado, como empreendedor, superar todas essas dificuldades e acharmos soluções para os nossos problemas, né? Então, nós passamos por muita coisa, vocês devem imaginar, mas em 2020, sem dúvida, a gente passou a maior e mais complexa crise da nossa história. Não da nossa, né? De todas as nossas, sua, minha, de todas as empresas, enfim, do país, do mundo, né? E futuramente eu vou fazer um episódio, eu pretendo fazer um episódio do podcast, onde a gente vai falar muito sobre o que nós aprendemos e o que nós crescemos durante esse processo todo de crise, né? Mas só para dar um spoiler aqui, né? Nós aprendemos muito pela dor, né? Eu posso garantir para vocês que a pior forma de se aprender é pela dor. Vocês devem saber disso, né? E então, muitas vezes a gente pode utilizar da experiência, né, do mercado, das pessoas, de conhecimento, de leitura, de podcast que a gente vai adquirindo e procurar traçar os nossos passos de forma que a gente erre o mínimo possível, né? Então, eventualmente, a gente comete alguns erros que não dependem de nós e a gente paga um preço muito alto por isso. E quando a gente é surpreendido por uma pandemia que afetou o mundo, nós não estávamos preparados para aquilo e pagamos um preço muito alto. Um preço que eu jamais, ao longo desses 42 anos de experiência, imaginei passar. Mas isso a gente vai falar num outro momento. Hoje, como é um episódio inaugural,
eu gostaria aqui de falar de coisas boas, né, de grandes expectativas que nós temos, que o nosso mercado tem para 2023 e das oportunidades que se apresentam e, de alguma forma, contribuir para que vocês entendam, né, sem querer ter a pretensão de ser professor, de me colocar como exemplo, né, simplesmente dividindo a minha opinião formada ao longo de todos esses tempos, os meus conhecimentos, dividindo com vocês. Então, a gente espera um ano de 2023 bastante produtivo, né? Especialmente nos 2 primeiros anos aí, desse novo governo. A gente acha que entrará muito dinheiro na economia, né? A economia irá circular e, para nós, isso representa mais carro rodando, né? Se eles conseguirem segurar o combustível com o preço baixo, entre aspas, do jeito que nós temos hoje, vocês devem notar, principalmente nos grandes centros, que a frota está circulando, eu diria que como nunca. O trânsito, nós estamos aqui em São Paulo, existem alguns dias aí pré-Natal, né, que nós tivemos, que antecederam o Natal, que, era impossível andar em São Paulo, e eu falei com amigos meus que moram em outras capitais, o mesmo fenômeno está acontecendo. Então, é muito carro na rua, muito moto na rua, tudo isso favorece o crescimento e manutenção do nosso mercado. Isso aliado aos preços dos carros novos, das motos novas e da queda de produção das montadoras em função de vários problemas aí que ocorreram, que não vem ao caso, mas como, por exemplo, a falta de componentes eletrônicos, que são quase que totalmente importados, e essa crise mundial causou um atraso na entrega, ocasionando uma diminuição na produção de veículos também, ocasionado pela pandemia, onde muitas fábricas pararam, tiveram que suspender as atividades durante um bom período, e isso tudo ocasionou uma perda, né, uma queda numérica na produção de automóveis e, consequentemente, aumento de preços motivados também pela inflação mundial que aí vem acontecendo. Vocês devem acompanhar, Estados Unidos e Europa jamais tiveram uma inflação do jeito que estão tendo hoje, né? Então, muitas modificações que houveram aí ao longo desse período difícil que nós passamos, e graças a Deus sobrevivemos e estamos aqui. Se você está me ouvindo é porque você também está vivo, e se eu estou falando é porque eu consegui sobreviver. A duras penas, mas conseguimos, né? Então, hoje é dia 27 de dezembro de 2022, a gente acabou de passar o Natal, fazem 2 dias, e eu tinha me comprometido em iniciar esse projeto, podcast, ainda em 2022, comigo e com a minha equipe. E quase que a gente não consegue, né? Parece que é fácil montar um estúdio desse, mas até pode ser fácil, né? Mas ele é custoso, depende de muita coisa, né? De tecnologia. E a gente pensou inicialmente em alugar um estúdio fora para fazer essa produção. Mas a conclusão foi que é melhor, como a gente vai receber convidados, era melhor a gente criar aqui dentro da nossa própria estrutura esse espaço. E então, aí, ajudado pelo Jorge Humberto, que é o cara que é o nosso publicitário desde sempre. Ele é dono da empresa Femes, que quase que desde o início da atividade da Femes, que já fazem aí uns 20 anos, mais ou menos, que ela existe, né? E na verdade não é Femes, é FMS, mas ela é sucessora da Femes. É uma empresa que se especializou ao longo do tempo no mercado de autopeças. Então o Jorge, que é o fundador dessa empresa, ele é um cara especialista no nosso setor, conhece tudo, desde fábrica, distribuição, varejo, já fez várias ações que foram muito, muito importantes em suas épocas, né? E continua, assim como nós, um sobrevivente no mercado, tentando sempre coisa nova
e nesse momento ele está aqui comigo, ao meu lado. Futuramente também nós vamos fazer um episódio com ele participando, mas hoje ele está na função de gravar e me dirigir. Hoje estou sendo dirigido por ele. Confesso que está sendo uma experiência diferente. Mas vamos lá, vamos em frente. Então, de novo, estamos aqui no dia 27/12, né? Colocando essa versão no ar ainda esse ano, né? E convidando você, né, que está nos ouvindo, a participar desse novo tipo de mídia, e espero que nos próximos episódios a gente tenha competência para trazer um conteúdo de qualidade para que você assista, né, tenha interesse em assistir todos os episódios. O pessoal de fábrica, né, que são nossos fornecedores e parceiros, também estão aqui, alguns deles, né, nós não colocamos todos, esse é, como eu volto a dizer, né, um episódio inaugural. E essa primeira temporada que a gente pretende fazer, né, é uma temporada de 10 episódios, com um tempo de duração em torno de 1 hora, alguns menos, alguns mais. Esse, especificamente, talvez dure um pouco mais. Eu ensaiei um pouco para falar e pelo que eu vi, como eu falo bastante, talvez eu passe um pouco de 1 hora. Espero que vocês tenham paciência e que o conteúdo os mantenha comigo, né? Mas desde já agradeço novamente a atenção. Então aqui estão, para quem está nos vendo no YouTube, porque isso além de um podcast, isso aqui é um videocast. Os próximos episódios nós temos ideia de fazer ao vivo. Brevemente a gente dá notícias aí como será, mas nós vamos marcar um horário, né, provavelmente após o expediente, por volta de 19 horas. Eu não sei por que muitos podcasts são gravados ao vivo às 19 horas e 37 minutos, mas prometo descobrir por que desses 37 minutos, dessa exatidão, e num próximo momento comento com vocês, né? Então, serão episódios em torno de 1 hora. A primeira temporada serão 10 episódios e a periodicidade será de 15 em 15 dias, né? Ocasionalmente, um momento especial, algum acontecimento especial, a gente pode promover um episódio intermediário entre essa variação dos 15 dias, né? Um assunto relevante, alguma comunicação que a gente saiba que faça sentido passar para vocês naquele momento, nós assim o faremos, né? Depois dessas 10 temporadas, nós vamos medir a aceitação desse produto, e eu já me comprometo com vocês que se tivermos êxito, o que eu acredito muito, partiremos para uma segunda temporada, talvez com um modelo mais aprimorado, mais específico, seguindo a linha de sugestões que a gente pretende ter, né? Então, se vocês gostaram e gostarem desse e dos próximos episódios, por favor, compartilhem com suas redes, deem o joinha, né? Para que a gente ganhe relevância e fiquem à vontade para se comunicar com a gente através das nossas mídias, né? E dos nossos canais de comunicação, né? Fiquem à vontade para comentar e fazer críticas aí, sugestões, elogios, né? Fiquem à vontade. Afinal, repetindo, né? Sendo redundante, essa é a nossa primeira experiência, então eu acredito que vai existir muita coisa para aprimorar ao longo desses 10 episódios. Essa temporada, ela é gentilmente patrocinada por um dos nossos participantes, patrocinada financeiramente, né? Porque o apoio, a gente sem dúvida vai poder contar com o apoio de todas as marcas que nos fornecem, né? Isso é uma novidade também para eles, a gente não falou para ninguém sobre esse projeto. Essa é uma iniciativa própria e essa empresa Ecopades, que está nos patrocinando, que, para quem não conhece, né, é um dos grandes fabricantes de pastilha, um material de altíssima qualidade, pastilha de freio, né? E
e é uma empresa pela qual a gente tem o maior respeito. Eles desenvolveram um produto de altíssima qualidade, com uma marca muito bacana. Eu, particularmente, gosto muito da marca Ecopades. Ela, inclusive, lembra a marca da G&B. Então, olha aí. Parece um pouco a marca da G&B. O Jean, que é o dono da Ecopades, teve muito bom gosto, foi muito feliz na escolha. E também, esta mesma indústria, ela tem uma similaridade com a gente. Além de fazer autopeças, ela originalmente faz motopeças. Eu acredito que todos aqueles que estão nos ouvindo conheçam a marca Vaz. Olha só, por coincidência ela apareceu ali. Parece que a gente ensaiou, mas foi de fato sem querer, né? Então essa indústria também vem passando várias alterações, aí, várias transformações, né? E se adaptando a esse novo momento de mercado, passando por muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo produzindo um produto de altíssima qualidade e dos quais, né, a gente tem muito orgulho de ser distribuidor. É uma empresa que vem nos apoiando nos melhores e nos piores momentos que nós passamos. Portanto, estamos juntos, né? Essa empresa, particularmente, tem a sua parte comercial administrada por um grande amigo meu, uma pessoa pela qual eu tenho o maior respeito e admiração, além de ser amigo pessoal, que é o Edson Brasil. Eu acredito que no mercado de autopeças, principalmente, todo mundo o conheça. E ele será um dos convidados para participar desse podcast, quando ele terá a oportunidade de mostrar um pouco mais sobre o trabalho dele, mas eu já posso... e da história dele, né, ao longo do mercado. Ele, assim como eu, ele é um profissional monoexperiência, ou seja, ele só conhece autopeças, se desenvolveu, teve uma carreira muito promissora, chegando à vice-presidência de empresas multinacionais, de uma empresa multinacional, e hoje ele atua como consultor. Isso é só para dar um spoiler de quem é o Edson Brasil. E ele será um dos convidados para que, pessoalmente, ele faça aqui sua apresentação. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. O cara é uma figura e é um profundo conhecedor do mercado. Talvez um dos maiores conhecedores do mercado. Então, o Edson Brasil, depois de ter uma carreira executiva, tendo começado de baixo, ele montou uma empresa de consultoria especializada, é claro, no negócio de autopeças. E ele, um pouco antes da pandemia, oriundo de outros trabalhos que ele fazia, né, em outras empresas, esse grupo, o qual o Brasil já havia trabalhado anteriormente, o convidou para prestar serviço, para passar a ser um prestador de serviço no âmbito comercial do grupo Ecopades e Vaz, né? Ele passou a fazer um trabalho de muita qualidade. Eu reputo muito valor ao seu trabalho, à sua dedicação, à sua competência, e nós, novamente, temos orgulho de sermos um dos principais distribuidores dos seus produtos, principalmente nas 3 regiões onde a gente tem nossas filiais. Falando sobre filiais, é importante dizer que nós temos filiais em 3 estados. Eu não sei se eu disse anteriormente. Se disse, estou repetindo aqui, mas faz parte do show. Nossa matriz é aqui em São Paulo, na cidade de Guarulhos, né? De onde eu estou falando aqui agora. Nós temos uma filial no Rio de Janeiro, inaugurada em 2015, e temos uma filial em Pouso Alegre, inaugurada em 2017, e tendo mudado as suas instalações, porque pelo sucesso que nós tivemos lá, nós tivemos que partir para um galpão maior e mudamos novamente em final de 2019, início de 2020, antecedendo o período de pandemia. Então são essas 3 unidades que nós temos. E voltando a falar de Ecopades, de Vaz, nós fazemos um trabalho importante nessas 3 regiões, no sudeste do país, e com muito orgulho nós recebemos o patrocínio deles para bancar essa primeira temporada e nos ajudar a tirar do papel, porque parece que não, mas isso, além de tempo no desenvolvimento, custa dinheiro para fazer,
Depois a gente também vai falar disso, nós vamos dar uma volta aí em algum outro episódio, mostrando para vocês um pouco da empresa e do espaço aqui que nós estamos ocupando. Então, repetindo redundantemente, né? Essa temporada do Automotivamente, ela é patrocinada gentilmente pela empresa Ecopads e Vaz. Vaz, para quem não sabe, o pessoal de autopeças também não saiba, é um fornecedor de motopeças, especificamente da linha de relação, que é um dos itens de principal desgaste de uma motocicleta, onde eles são a maior indústria nacional, eles têm o maior orgulho disso, competindo com vários importadores. Hoje eu acho que eles são a única empresa, a única indústria nacional que produz aqui suas relações, né, e correntes de relação. Né? Eles já, no passado, foram até fornecedores de montadora, mas hoje eles são um dos maiores comercializadores, né, fornecedores para o mercado de reposição, com produtos de altíssima qualidade e sendo produzidas aqui no Brasil. É uma indústria bastante grande, bastante importante aqui em Jundiaí, São Paulo. E então é isso, já estou falando demais a respeito deles e, afinal de contas, o patrocínio também não foi tão importante assim, né? Talvez depois disso a gente aumente a verba. Vamos lá. Então, falando um pouco de GB, para que essa conversa faça sentido e para quem não conhece, eu vou contar uma história, né? É longa, mas eu vou contar de maneira bem curta, né? Que marca o início da minha história, que tem tudo a ver com o início da história da GB. Então é o seguinte, eu iniciei aos 18 anos de idade nesse setor como preposto. Para quem não sabe, preposto é vendedor do vendedor. Então, no meu caso, o vendedor era o meu pai, que foi meu grande mentor, e meu pai, na época, era representante de um grande fabricante de lona de freio da época. Um dos líderes de mercado que se chamava Lonaflex. Os mais antigos aqui vão se lembrar. E meu pai também era chamado de Beirã, né? Meu pai, pelo mercado. Talvez porque o nome dele fosse Carlos, né? Então era um nome que tinha muito também na época. Meu pai também era o Beirã. Eu, naquela época, era o Beiranzinho, né? Então, juntamente com meu irmão, que eu só tenho um, nós fomos, assim, criados e conduzidos pelo meu pai, que era nosso grande mentor, né? E ele nos conduziu para esse mercado. Meu irmão até hoje está no mercado, tendo passado pelo varejo, tendo uma experiência grande no varejo. E mais recentemente não, olha só como eu estou velho, há 25 anos, meu irmão montou uma empresa que se chama Kit Companhia. Acredito que todos aqui a conheçam. A GIB é um dos grandes distribuidores dessa linha. Ele é um fornecedor muito importante e, mais futuramente, ele inaugurou a Autobrás, que é uma indústria, né? A Kit Companhia só monta kits automotivos, né? Diversos tipos de kit, mais de 3.000 itens eles montam, né? E a Autobrás é o braço industrial da Kit Companhia, que produz lá a maior linha de bieletas disponível no mercado, bem como produz muitos itens para a Kit Companhia, né? Que são itens em kits. Para montar os kits, são itens que são produzidos para montar esses conjuntos. Acredito que a maioria, principalmente do pessoal de autopeças, conheça. E finalizando, ele tem uma empresa de importação que se chama First. Ela é uma empresa especializada em pivô e terminais, também é um grande e importante fornecedor aqui da GIB, né? Até porque, se eu comercializar outras marcas, nós vamos ter problema em família, né? Então, eu faço questão de distribuir os produtos da Kit Companhia, né? Do grupo Kit Companhia, que é representado por essas 3 marcas, né? Então, Kit Companhia, Autobrás e First. Nessa empresa, meu irmão tem um sócio, que é o Fuad, que é o cara comercial, e essa empresa anda muito bem e figura entre os nossos principais fornecedores. Quem sabe eles serão os próximos patrocinadores, talvez, aí da segunda temporada.
convite feito, né? Aí, o que acontece? Meu pai, então, voltando lá atrás, eu com 18 anos, meu irmão na época acho que tinha 15, ele tem 3 a menos que eu, embora pareça muito mais velho que eu, mas é muito mais careca que eu, muito mais feio que eu. E não que eu seja bonito, mas acho que, sei lá, não parei para pensar nisso, mas depois eu pergunto e falo aqui. Então é o seguinte, ele é meu único irmão, como mais velho, comecei a andar com meu pai desde que eu tinha calça curta, gostava de sair, visitar os clientes para ele. Meu pai fazia aquela função de representante comercial, que era visitar os clientes dentro da sua região de trabalho, que era enorme na época, né? Eu fui aprendendo com ele, talvez desde os 16 eu andasse com ele, 15, 16, andava sempre que eu podia, nas férias, eu andava com ele, gostava de estar com meu pai e sempre aprendendo muito com ele. Um belo dia surgiu a oportunidade de eu trabalhar como preposto dele, ou seja, meu pai ganhava a comissão da fábrica e dividia um pedaço daquela comissão comigo, e eu passei a atender clientes menores, os quais ele não tinha muitas vezes tempo para atender, e ele passou a se dedicar a contas maiores, a clientes maiores. Eu passei a atender cerca de 50 clientes. Meu pai me deu um carro na época, coisa de filhinho de papai. Poucos amigos meus tiveram a oportunidade de ter esse presente, né? Então, já com 18 anos, até um pouco antes, eu já tinha um carro que eu tinha ganho do meu pai e comecei a visitar o mercado e desenvolvi um bom relacionamento com esses 50 clientes, talvez um pouco mais, talvez 60, mas mais ou menos isso. Comecei a ganhar um dinheiro, né? Um dinheiro para a época importante, a ponto de eu conseguir arcar já com as minhas contas. Eu fazia faculdade na época, eu já conseguia pagar a minha faculdade, que até então era paga pelo meu pai. Eu era, na verdade, um filhinho de papai, de classe média, mas contando com a proteção sempre do meu pai, né? E a partir de então eu comecei a ganhar algum dinheiro. Eu trabalhei aproximadamente uns 2 anos como preposto e pude até trocar meu carro, certo que todo financiado, a diferença daquele que eu tinha para o novo que eu comprei 2 anos depois, né? E estava todo feliz, ganhando meu dinheirinho e fazendo planos para o futuro. Até que houve uma reunião nessa fábrica, na Lonaflex. Meu pai me convidou, era uma reunião de vendas, uma reunião nacional de vendas, onde participavam todos os representantes e seus respectivos prepostos. E lá fui eu, molecão, convidado para a primeira reunião, me sentindo muito importante, todo feliz. E sentei lá quietinho no meu canto, era um auditório. E o diretor comercial, na época, um cara metido toda a vida, e faço questão de dizer o nome dele aqui, chamava-se Armando Arinella. É um cara, um senhor muito arrogante, muito metido, né? Ele tomou uma decisão na época, a fábrica tomou uma decisão na época, ele só era o diretor comercial, de não atender clientes inferiores a 200 jogos de lona de freio. E na época estava começando pastilha de freio também. Então, entre lona e pastilha, o cliente deveria comprar 200 jogos. A partir de então, eu me senti desempregado. Afinal, todos os meus clientes compravam ou 200 jogos ou até abaixo de 200 jogos, né? E o tal diretor disse que esses clientes pequenos deveriam ser atendidos pelos então distribuidores na época, que já comercializavam os produtos da Lonaflex, né? Reunião terminada, eu tinha ido no mesmo carro que meu pai, afinal de contas eu morava com ele. Eu era solteiro. E no caminho eu falei, pai, estou desempregado. Como é que eu vou fazer? Meu pai falou, essas coisas acontecem, você tem que estar preparado para essas dificuldades aí que a vida impõe, e, procura teu caminho, né? Embora ele fosse meu mentor, um pai muito presente comigo, mas ele era durão. Então, procura teu caminho, né? O que você vai fazer amanhã, a partir de amanhã, é visitar todos esses seus 50 clientes, se despedindo e agradecendo a oportunidade. É certo que eu faria isso mesmo se ele não tivesse mandado, e assim foi feito. Eu saí visitando aqueles clientes todos e me despedindo, agradecendo pela oportunidade que eles haviam me dado, até que eu tive uma ideia. Entre uma visita e outra,
Falei, porra, se eu tenho 50 clientes, né? E esses clientes compram em torno de 200 jogos, 200 vezes 50 são 10 mil jogos de lona de freio, né? E eu conhecia a política comercial da fábrica e sabia que a condição máxima era a partir de 10 mil jogos, o desconto máximo, né? Voltei para casa, coloquei a ideia pro meu pai falou, não é comigo que você tem que falar, você tem que falar com o Armando Arinella. E lá fui eu, peguei meu carrinho, fui lá até Osasco, era lá na Avenida dos Autonomistas, pedi uma reunião com ele me deu uma canseira em torno de 2 horas, né? E aí me atendeu rapidamente, eu coloquei a ideia para ele, eu falei, senhor Armando, eu tô aqui pleiteando a possibilidade de ser distribuidor da Lonaflex. E, afinal de contas, eu tenho 50 clientes e esses 50 clientes me compram 10 mil jogos mês. Portanto, eu quero comprar esses 10 mil jogos da fábrica com a condição máxima, né? Ainda tirando a comissão que eu recebia na época, né? E transferindo isso para preço, automaticamente eu poderia vender pelo mesmo preço da fábrica, um pouquinho mais caro, para esses clientes. Resumindo, eu seria um distribuidor, né? E aí o Armando Arinella me disse que eu não tinha crédito para ser um distribuidor, porque eu era apenas um moleque em começo de carreira, né? Mais uma vez, eu recorri ao meu pai e meu pai avalizou as duplicatas. Como eu não tinha dinheiro, eu convidei um cliente meu, que era meu amigo, né? O Guerino, que tinha uma loja de autopeças. E era meu cliente, ele estava entre aqueles 50 clientes. Aí, ele também estava naquele momento vendendo a loja dele e, resumindo a história, ele tinha algum dinheiro e nós resolvemos montar a empresa juntos, né? Esse ano era 1980 e nasceu a primeira GIB, que na época se chamava Guerino e Beiran, distribuidora de autopeças, né? Foi inaugurada, essa empresa era no quintal da loja, no quintal da casa do meu pai, tinha um quintal grande lá e a gente cobriu uma parte e do quintal e fizemos lá o nosso primeiro estoque para armazenar as lonas que chegavam, mas logo em seguida aquele volume ficou pequeno, né? O espaço ficou pequeno e nós alugamos uma casa ao lado, depois a segunda casa ao lado, então fizemos tipo uma vilinha de sobrados alugada, assim, a gente ia quebrando a parede entre um e outro e ali nasceu a GIB, né? E nos primeiros anos, entre altos e baixos, a gente cresceu bastante. Sendo resumido aqui, né, entre 1980 e 2009, a gente cresceu bastante, a gente conseguiu formar um bom estoque, a gente foi introduzindo sempre linhas novas fábricas, aumentamos muito o portfólio de produto, né? As fábricas começaram a gostar do nosso trabalho, que, modéstia à parte, era um trabalho muito bem feito e a gente sempre foi uma empresa muito simpática e os fabricantes gostavam da gente, os clientes também. Em resumo, a gente vendia para o Brasil inteiro, né? Conforme o crescimento vinha vindo, né? A gente ia admitindo representantes pelo Brasil e crescemos muito a ponto de a gente conseguir independência financeira pessoal, tanto eu quanto o Guerino, ficamos com uma vida bastante confortável, tínhamos uma boa remuneração, além de termos conseguido construir esse imóvel. Na verdade, nós compramos e reformamos, onde é a sede da GIB até hoje, né? Esse crescimento grande foi até 2009. Eu digo por que 2009, que foi o ano que marcou, né? Porque 2009 foi o ano em que iniciou a nota fiscal eletrônica. Os mais antigos aqui, para não falar mais velhos, né? Os mais antigos aqui vão se lembrar. Começou a nota fiscal eletrônica e também a substituição tributária, a entrada da substituição tributária. O que criou a tão famosa, né, guerra fiscal entre os estados, praticamente impossibilitando a venda de São Paulo para outro qualquer estado, a não ser que fosse com uma filial montada nesse outro determinado estado. Pois bem, os distribuidores, nossos concorrentes, né, muitos maiores que a gente, muitos até iguais ou menores, se anteciparam e saindo montando suas filiais, né? Primeiro em um estado, depois em um outro, e foram colhendo aí os benefícios. E nós, aqui da GIB, ficamos discutindo, pois o meu sócio, à época, Guerino,
embora fosse um grande cara, ele era um cara muito prudente, né? Ele é um cara muito prudente, muito, digamos assim, tradicional, muito controlado nos seus investimentos, e naquele momento ele não queria montar filial nenhuma porque deveríamos fazer um aporte, né, um investimento grande para isso, e ele não estava disposto a fazê-lo. Pois bem, nós ficamos entre 2009 e 2015 perdendo market share, perdendo a nossa participação de mercado, para aqueles distribuidores os quais tiveram mais velocidade e visão e dinheiro que a gente para montar suas filiais. Nós fomos caindo em representatividade de faturamento, fomos perdendo relevância, até que chegou 2015, eu com o saco muito cheio de ficar parado, né, decidi montar uma filial no Rio de Janeiro, a contragosto do meu sócio. Porra, nem preciso dizer para vocês o que aconteceu, né? O cara acabou concordando, mas a contragosto, e logo no início da operação dessa filial nós começamos a discutir, porque requeria muito investimento, né, em estoque, em capital de giro e tudo mais que vocês devem imaginar. E nós começamos a ter discussões frequentes, bate-bocas frequentes, ele contrário e eu a favor, e até que, infelizmente, no final de 2015, a gente teve uma discussão séria que, infelizmente, ocasionou no final da sociedade. Então, ele saiu, eu fiquei, adquiri a parte dele, ele tinha 50%, e passei a administrar, então, a empresa sozinho. Com a filial do Rio de Janeiro funcionando, começando a crescer, a gente fazendo investimento, um pouco com recurso próprio, um pouco com recurso de banco, que pela primeira vez nós passamos a tomar recurso de banco para fazer frente a esses investimentos. Na época o dinheiro era bastante barato, nós tínhamos bastante crédito, afinal nunca nós atrasamos um título e nem nunca nós tivemos um protesto na nossa história, né? Mas pera aí que já eu vou chegar na parte triste. Aí eu tive bastante protesto, né? Tudo que eu não tive na vida eu tive de uma vez só, nós tivemos de uma vez só, um pouco mais para frente eu chego lá. E então até aquele momento o nosso crédito era praticamente ilimitado, né? E aquilo nos fez, né? Nos deu ânimo para montar uma segunda filial, essa já no estado de Minas Gerais, aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas. Nós montamos uma unidade modesta, que, dado ao sucesso que ela teve logo no início, nós fomos forçados a mudar para instalações muito maiores, triplo do tamanho, cerca de 2.000 metros, né? E automaticamente um investimento alto, né? Prateleiras, enfim, instalações, tecnologia, estoque, capital de giro, tudo aquilo que vocês devem imaginar, né? E isso aconteceu, né? Essa mudança de filial já chegando no ano de 2019, que está ficando uma short long story aqui, né? É uma pequena longa história, mas eu acho importante para que vocês entendam onde eu quero chegar, né? E faça sentido que eu esteja aqui falando para vocês, né? Bom, aí em 2019 a gente vinha num faturamento crescente, né? Desenvolvendo muito esse faturamento, e eu pulei uma parte importante, foi o seguinte, né? Em 2009, ainda sócio do Guerino, né? A GB andava caindo, né? Como eu disse, aquele período pós subvenção tributária, eu decidi fundar, né? Depois de pesquisar muito o mercado, uma distribuidora de motopeças fora da GB. Eu convidei o Guerino para participar, na época ele não quis, eu tinha recursos pessoais, realizei esses recursos pessoais, investi nessa empresa, né? E montamos então, em 2009, logo após o início da subvenção tributária, iniciamos a MTO. O pessoal de motopeças conhece, era uma empresa totalmente independente da GB, afinal de contas o Guerino não era sócio dela, era num outro imóvel essa empresa. Essa empresa cresceu bastante, né? Desempenhou muito. Naquele momento eu tinha a minha filha, número 2, se formando na universidade. Ela fez administração de empresas.
E eu a convidei para que ela tocasse esse projeto junto comigo, uma vez que na GIB, que era uma empresa muito maior, não existia clima para ela trabalhar, que era uma empresa decadente na época, e eu queria que ela aprendesse algo diferente, onde ela pudesse exercitar mais aquela modernidade que ela adquiriu, experiência, né? Conhecimento, melhor, experiência ela não tinha, mas ela adquiriu conhecimento numa boa faculdade que ela fez, teve uma formação muito, muito bacana, todas as minhas filhas tiveram, e a Nicole, que é o nome dela, em especial, veio trabalhar comigo desde a fundação da MTO, né? Então ela durou, essa empresa, carreira solo, ela durou de 2009 a 2015, e em 2016, já sem o Guerino aqui, eu havia comprado a parte dele, nós decidimos fazer a incorporação da MTO pela GIB. Portanto, trouxemos a MTO para dentro da sede da GIB. A GIB assumiu todo o passivo e ativo dela e passou a ser um único CNPJ. CNPJ esse que é o da GIB, único até hoje, né? Nós mantivemos 2 frentes comerciais, sendo uma equipe para auto, outra equipe para moto, e assim passamos a usar as mesmas instalações nos 3 estados, o que deu uma efetividade de trabalho muito grande e um crescimento de produção em ambas as empresas, com uma economia nos processos. Afinal de contas, toda a parte administrativa e de logística, os custos eram rateados, era a mesma, né? A parte de administração, logística, administrativa, fiscal, enfim, era toda a mesma, só mudava a equipe comercial. Uma era especializada em auto, a outra especializada em moto. Isso deu um resultado bastante grande, bastante efetivo, e nós começamos a crescer muito. Também, no meio desse crescimento, nós tínhamos um diretor aqui na empresa, que já estava com a gente há 10 anos. Esse ano era ano de 2016, né? E na compra da parte do Guerino, eu me vi sozinho administrando a empresa, né? E com muitos problemas acontecendo, montagem de filial, incorporação da MTO, investimentos altos, né? Acreditando no crescimento, e o crescimento realmente vinha acontecendo. Eu convidei para não perder esse profissional para o mercado, que na época existia gente de olho nele, né? E tomei conhecimento disso, o chamei para uma conversa e simplesmente dei uma participação minoritária, mas dei a participação minoritária para ele, o nome dele é César, né? E para que ele tivesse mais interesse em crescer com a gente e ficar com a gente, porque a minha especialidade nunca foi a área administrativa, sempre foi o comercial e estratégico. Eu acho que nisso sim eu sou bom, mas a gente tem que reconhecer as nossas falhas. Sinceramente, reconheço que administrativamente... Bom, primeiro que não é minha praia, com tudo que eu me formei em administração de empresa, mas não é o que eu gosto de fazer, né? E eu acho que o meu talento comercial e criativo e empreendedor fazia falta para a empresa. Portanto, para mim foi tudo de bom que ele aceitou a proposta, né? E ele assumiu toda essa parte a qual eu não gostava e eu fiquei um pouco mais tranquilo, né? Nesse período é importante vocês entenderem que foi assim onde começou a nascer essa ideia de podcast, essa ideia de treinamento, de aproximação, de desenvolvimento de comunidade entre fábrica, distribuidor, varejo, em unir as cabeças pensantes para que juntos pensemos melhores, né? E encontremos melhores soluções para tantos desafios que o nosso setor todo passa. As dores são as mesmas. Muitas vezes a fábrica, o distribuidor e o varejo têm dores parecidas, não é? Então, pensando nesse ecossistema nosso, né, vendo a empresa já numa condição de crescimento, de faturamento, embora com um nível de endividamento que me incomodava um pouco, em 2016, final de 16, 17, não, já 2017, eu me desfiz de um imóvel grande que eu tinha, peguei todo esse capital e coloquei, fiz um aporte dentro da GB. Coloquei o dinheiro na GB, esse dinheiro foi muito útil, né, para aliviar o caixa, né, e me permiti tirar um período, digamos, de sabático, né? Nesse período sabático, a Cris, minha mulher, e minhas filhas são testemunhas,
Eu não viajei nada, eu não fui nada, não fui para o Tibete, não fui rezar, não fui nada. Eu fiquei simplesmente estudando, fazendo cursos, procurando me entender melhor. Então foi um período sabático onde eu tive acesso a muita informação através da internet. Na época, isso era 2018, 19, né? 19. Eu não usava muito a internet, eu não sabia que tinha tanto conteúdo, tantos cursos, né? Afinal de contas, eu sou de outra geração. Na minha geração, você comprava jornal de papel para ler, né? E eu passei, então, eu sentia a necessidade de me atualizar, de entender melhor o que estava acontecendo, toda essa transformação, inclusive do campo de vista tecnológico, né? Sistemas, enfim, tudo que a internet possibilitou de transformação, né? Bom, pois bem, fiquei um período afastado da empresa, fiz muito curso, acabei fazendo coach também. Para quem não sabe o que é coach, coach é tipo uma terapia de empresário, né? Voltado para o teu lado profissional. Encontrei uma profissional bastante competente, a qual trabalha comigo até hoje. E confesso que tive um resultado muito importante a ponto de indicar muitos amigos meus e especificamente todas as minhas filhas passaram por essa profissional em algum momento para ajustar planos, sabe? Construção de carreira, construção de imagem e por aí vai. Então, eu fui agraciado com o conhecimento dessa profissional. Também um dia pretendo convidá-la para fazer um episódio do podcast aqui. Acho que vai ser muito importante para vocês entenderem até onde pode chegar o trabalho de uma profissional dessa área, né? Embora tem muita gente que diz que coach é bobagem, eu posso garantir para vocês que não é nem um pouco bobagem, né? Então, naquele momento, né, eu parei de ouvir música e passei a ouvir podcast, né? Eu aprendi que o podcast você podia ouvir no carro, aprendi a usar Spotify, que eu não conhecia, e bem como fazia uso de todas as plataformas de cursos que eu adquiri, foram várias e muitas. Bom, enfim, resumindo, aprendi muito e me transformei violentamente, né? Voltei para a empresa em 2019, cheio de ideia, cheio de vontade de aplicar aquele aprendizado que eu havia adquirido, mas comecei a encontrar barreiras, né? Barreiras que tinham a ver com vaidade, e essas vaidades, né? Essa guerra de vaidade, ela proporcionava discussões, clima ruim dentro da empresa, reuniões improdutivas, tempo perdido querendo discutir o óbvio. E mesmo eu sendo o majoritário, eu tenho por característica, quando eu delego uma função para alguém, eu tenho por característica, e os que me conhecem sabem disso, de fato delegar, deixar a pessoa se desenvolver, né? Deixar que a pessoa acerte, que erre, né? O importante é acertar mais do que erre. Reassumi a empresa, deleguei a empresa para 5 lideranças, que são pessoas que estão com a gente já há mais tempo. Para vocês terem uma ideia, a minha diretora comercial tem 35 anos com a gente, os demais profissionais também de muita confiança. Dividimos a empresa em 5 departamentos, deleguei, como eu disse anteriormente, totalmente as operações, só cobro o resultado e a última linha, né, da conta. Descentralizamos assim a direção, deixamos cada um, né? Deixei cada um tocar sua função. Afinal de contas, eles individualmente, cada um em sua função, conhecem aquilo que fazem muito mais do que eu, né? E eu fiquei de verdade na estratégia, como eu gosto, né? Estou até agora criando coisa nova, me relacionando com fábrica, com clientes. Bom, resultado desse ano, tá? Isso foi... nós assumimos a empresa em janeiro, sem o sócio, eu assumi a empresa em janeiro. Quando eu digo nós, é porque eu falo no contexto de comunidade. Aqui é uma comunidade, então nós fizemos, né? Nós reassumimos a empresa, e essa empresa delegada, cada um cumpridor e sabedor das suas obrigações, tocamos o ano de 2001 e... Pô, da mesma maneira que eu estou aqui contando meus tombos, né? Eu tenho que contar agora das pingas que nós tomamos, né? Ou seja, dos resultados que nós tivemos, né? Para vocês terem uma ideia, nós estamos fechando esse ano, que ainda não fechou, faltam aí alguns dias, né? Nós tivemos um crescimento em crescimento de faturamento, em torno de 70%. E o melhor é que esse resultado ele veio com rentabilidade,
né? A gente teve uma ampliação no portfólio em número de SKUs, ou seja, de itens, né? Melhorando o nosso campo de atuação e transformando muitos produtos que outrora eram curva B em curva A, né? E fornecedores que também não figuravam entre os nossos principais passaram a figurar. Portanto, daquelas fábricas que eu disse a você que realmente importam no nosso faturamento, não que os outros não importem, vamos deixar isso claro, né? Mas essas fábricas que são 31 de auto e 12 de motos, nós tivemos crescimento em algumas delas de 3 vezes, né, em volume de peça. Então, nós comprávamos 3 mil jogos de determinada peça de uma fábrica, nós passamos a comprar 9 mil, 10 mil. Né? Esse crescimento nos deu uma sustentabilidade grande, cresceu o nosso otimismo, a nossa equipe passou a ser muito melhor remunerada, batendo e cumprindo todas as metas. Nós temos um plano aqui de remuneração que, ao meu ver, é muito importante, é muito legal, muito bacana. Prometo um dia também dividir isso com vocês para que sirva de modelo, caso vocês entendam que sim, né, que faça sentido. Mas a gente tem um modelo que é o seguinte: o nosso salário base é um salário bom, estou falando do pessoal comercial. Não, de verdade, é a empresa inteira. A gente tem uma remuneração, sem dúvida, um pouco acima do que a média paga, né? Então nós temos uma remuneração bastante boa, né? E temos para o pessoal comercial as famosas cenourinhas, né? E eu aprendi que a cenourinha na frente faz o profissional correr, mas uma cenourinha atrás faz ele correr ainda mais. Então eu aprendi que cenoura da frente, possível dele alcançar. E uma cenoura atrás, que caso ele não alcance, essa cenoura atrás irá incomodá-lo, né? Então, isso faz com que o time corra e corra prazerosamente. Por quê? Se eles vencerem seus desafios, eles vão ser muito melhores remunerados. E aqui aconteceu exatamente isso ao longo desse ano. O pessoal começou a bater suas metas que outrora estavam praticamente impossíveis de serem batidas, ou melhor, impossíveis, né? E em 2021 passaram a ser batidas, se não na sua totalidade. A meta principal, ou seja, a meta da frente era batida e quando não, a de trás empurrava, né? Isso desenvolveu um senso de competição entre equipe, trouxemos novos profissionais, renovamos o quadro de vendedores com pessoas realmente interessadas em fazê-lo. Então, essa gestão ágil e assim tornou o clima muito mais leve e muito mais produtivo, né? Quero deixar claro aqui, pessoal, que eu não fiz nada disso, né? Longe de ter feito tudo isso sozinho e de ter sido tudo ideia minha. Eu apenas comecei a perguntar para as pessoas que me cercam, novamente, são profissionais muito competentes, os quais eu tenho uma consideração muito grande, perguntar o que eles fariam para melhorar seu desempenho em suas funções individuais. Eu sou um cara que sou bom ouvinte, embora fale bastante, né? Sou um cara que falo muito, mas sou um bom ouvinte, e passei a praticar e a dar autonomia para fazer aquilo que cada um queria fazer nas suas áreas, né? Então descentralizamos a empresa começou a andar. Então, resumindo, pessoal, contei tudo isso para vocês, que de alguma forma, né, a gente prevê um ano de 2023 tão diferente de tudo aquilo que a gente passou nesses últimos anos, né? E nós aqui, eu, né, eu como homem, né, como pessoa, como profissional, como principal executivo aqui da empresa, aprendi muito, né? Então aí o senso de comunidade nosso, nós queremos passar de alguma forma esses aprendizados e esse crescimento de desenvolvimento que nós tivemos para vocês, ou seja, para os nossos clientes, para a nossa audiência, né? E de certa forma servir de inspiração para outros distribuidores, sem querer, de novo, ter a pretensão. Eu não sou um cara assim, eu sou um cara muito simples, respeito muito todos os nossos concorrentes, cada um sabe onde aperta seu calo, né? Então tenho muito respeito por eles, sou membro da Andap, conheço muitos deles e com alguns eu tenho uma relação bastante próxima e de admiração mútua, né? Então, assim, eu gostaria que esse modelo que eu vou propor a partir de agora servisse de referência
para o mercado, para os meus concorrentes, para os fabricantes, enfim, para todo o ecossistema que compõe o aftermarket de comercialização de auto e de motopeças. Tá? Então agora, eu acho que essa conversa pode fazer sentido para vocês. Eu tive que contar, vocês me desculpem aí por eu ter me alongado um pouco, né? Mas eu gostaria de compactuar isso com vocês de alguma forma. Eu acho que esse canal, né, o Automotivamente, ele é bastante, pode ser bastante útil para isso. É uma mídia que vocês podem usar em qualquer tempo, não precisa ser na hora. Se vocês quiserem assistir ao vivo, será um prazer muito grande para a gente. Que, inclusive, nós vamos responder algumas perguntas da audiência na hora que a gente estiver gravando, né? Mas a gente gostaria de levar esse conhecimento apoiado também pelos veículos de comunicação que existem no mercado, que são poucos, né? Dá para contar nos dedos. E nós temos relacionamentos com todas essas empresas. Nós gostaríamos que elas nos ajudassem a divulgar esse podcast, né? A divulgar esse videocast, né? Para que essas informações fossem para frente. E nós teremos sempre entrevistados que não necessariamente pensem como eu penso, como a GIB pensa. Podem pensar diferente, né? Pensando diferente é que se criam as novas ideias, novos planos, né? Durante aquele tempo que eu disse para vocês que eu tive afastado, eu estudei vários cases e vários casos de diferentes mercados, né? E, repito, sem querer ser pretensioso, aprendi muito com isso, muito. E pouca gente tem o saco que eu tive para fazer o que eu fiz. Minha família também vai me ouvir aqui, e a gente não pode mentir para a família da gente, para filho da gente, né? Todo mundo sabe que eu me dediquei durante 12 a 15 horas por dia à especialização que eu consegui hoje. E tenho aqui muito orgulho de ter conseguido fazer isso do alto dos meus 62 anos hoje, né? E estou aqui com muita vontade de fazer, né? E buscando o apoio e querendo levar para vocês, compartilhar com vocês essas experiências e esse conhecimento, né? Então, a gente aprendeu aqui, pessoal, a vender muito mais valor do que preço, né? Para vocês terem uma ideia, esse ano, né, nós fomos agraciados com 2 prêmios. Agora, no último trimestre desse ano, né, nós fomos agraciados com 2 importantes prêmios do setor. Tá? O primeiro deles é o Maiores e Melhores, eu acho que todos devem conhecer, é dirigido ao pessoal de autopeças, né? É promovido pela editora Novo Meio, que é um dos veículos de comunicação mais importantes do mercado, não é? E pelo qual nós temos muita admiração e parceria, né? Essa pesquisa é feita já há muitos anos, eu não sei precisar quantos, mas há muitos anos, chama-se Maiores e Melhores. E nós fomos eleitos em primeiro lugar na região sudeste, o distribuidor destaque, ou seja, nós ganhamos um prêmio de primeiro lugar em revelação, em distribuição do nosso setor. Gente, essa pesquisa foi feita entre 1.400 lojas distribuídas na região do Sudeste. É claro que nós ganhamos porque a pesquisa foi na região Sudeste. Se fosse nacional, nós perderíamos, porque nós não temos filiais nos outros estados. Mas como a pesquisa foi por região, né, e em cada uma das regiões do Brasil teve um ganhador, nós fomos finalistas com 2 importantíssimas empresas que são mais antigas que a gente, são maiores que a gente e dirigidas por profissionais pelos quais eu tenho uma profunda admiração e respeito, né? Eles ficaram em segundo e em terceiro lugar, porque a GIB ficou em primeiro. E sabe por quê? É fácil, sabe por quê? Eu vou dizer para vocês, né? A gente ganhou, tem vários quesitos, se eu não me engano, 11, alguma coisa assim, 11 quesitos, né? Nós ganhamos, na maioria tivemos uma votação muito alta, em quase todos, mas nós ganhamos uma visibilidade muito grande no quesito inovação, atendimento e respeito à cadeia, né? Isso nós assim ganhamos com uma nota bastante, um percentual de voto bastante alto, né? E que nos levou à vitória. Tá? Então, é simples. Por que nós ganhamos esse prêmio, Maiores e Maiores, né? Porque nós tomamos a decisão, desde sempre, de ficar ao lado do
varejista. Nós só vendemos, repetidamente, eu estou sendo redundante aqui, nós só vendemos para varejista, né? Pequeno e médio, especialmente. Os grandes compram pouco da gente. Eu gostaria que comprassem muito mais. Aliás, fiquem à vontade para comprar quanto vocês quiserem. É sempre um prazer atendê-los. Mas como a gente não faz diferenciação de preço, o nosso preço muitas vezes não atende essas grandes lojas que, por sua vez, compram direto da fábrica, muitas vezes, né? Das fábricas, dos importadores, enfim. Então, quem votou essas 1.400 lojas, na sua grande maioria, são lojas pequenas e médias. Ou seja, são lojas que percebem que essa fidelidade que nós temos, né, que o não atendimento ao profissional mecânico, com todo o respeito que nós temos por eles, né? Pô, respeito demais os mecânicos, porra, sei que não é fácil a vida deles também, e eles também fazem parte do nosso ecossistema. Eles são, talvez, a parte mais importante, porque são eles que vendem determinada marca. Eles influenciam o dono do carro a colocar a pastilha Ecopads, né, que é o melhor produto, porque o mecânico sabe que é o melhor produto. Então, quando ele indica o produto Ecopads, ele forma a opinião daquele dono do carro que muitas vezes nem conhece marca de pastilha. Ou que se tivesse admiração por uma marca, ele na hora muda, porque se o mecânico de confiança dele fala que a pastilha boa é a pastilha Ecopads, que de fato é, eu uso nos meus carros e comprovo que é, né? Portanto, ele é o grande formador de opinião. Então, com todo respeito ao mecânico, nós não atendemos por entendermos que ele se serve das lojas de autopeças. Eu não posso vender para o cliente do meu cliente, né? Tá? Então, esse foi o primeiro prêmio. Eu acredito muito que tenha sido por isso, em retribuição à nossa fidelidade. O segundo prêmio foi um prêmio patrocinado. Na verdade, não é um prêmio, é um selo que nós recebemos, que os mais antigos aqui, de novo, para não falar mais velhos, vão se lembrar. Vocês lembram que antigamente o Sincopeças, que é o Sindicato do Comércio Varejista, ou seja, representa essa entidade, essa classe, é uma entidade que representa essa classe de profissionais, ou seja, os varejistas, resumo, os nossos clientes, né? No passado, o Sincopeças distribuía para os distribuidores que eram, não quero ser drástico aqui, mas vamos lá, né, que eram éticos e não quebravam a cadeia. Lá atrás, antes da substituição tributária, antes de 2009, tá? Então o que acontece? O Sincopeças, ele dava um selo, na época era um selo físico mesmo, né? GB tinha. Muitos distribuidores, a maioria dos distribuidores tinham, né? E que era assim, empresa amiga do varejo, esse selo. Era um selo bem destacado, onde o Sincopeças comunicava nas suas publicações, nas suas revistas, nos seus materiais de comunicação, né? Tinha muita reportagem, muita matéria, muito conteúdo a respeito. E o varejo se sentia protegido com essa posição dos distribuidores que assim o faziam, certo? Acho que tá claro, né? Imagino que esteja, mas a gente pode futuramente aprofundar essa conversa, que eu acho que tem muita coisa boa para a gente falar sobre isso, né? Pois bem, em 2009, com o advento da substituição tributária, esse selo, o Sincopeças, acabou extinguindo, porque como os distribuidores começaram a crescer, principalmente os nacionais, e montar unidades nas diversas confederações, aí nos diversos estados, né? Esses próprios distribuidores chegavam com suas filiais e acabavam não tendo uma política de escolha de cliente. Resumindo, eles passaram a atender também o profissional mecânico, né? Vocês, varejistas, sabem dessa dor. Nós, distribuidores, também sabemos que você tem essa dor, né? Eu procuro manter a ética. Muitos não, mas é uma posição de cada um. De novo, não tem certo ou errado aí. Eu tenho que respeitar a opinião dos outros. Eu estou simplesmente dando a minha, com todo respeito aos outros. Que, gente, na verdade, a gente é uma bostinha perto dos outros, né? Tem distribuidor que fatura 10 vezes o que a gente fatura e que está ouvindo esse podcast e deve estar imaginando assim, quem é esse bostinha, né, dessa GB, desse Beiran, para falar sobre o que eu devo ou não fazer com a minha política comercial? E eu tenho que respeitar. E tenho aqui que, inclusive, afinar. Não fiquem bravos comigo.
É uma posição que a gente tem desde 1980. É uma forma que a gente tem de agradecer ao nosso cliente, de proteger o nosso cliente. Talvez por isso, face a toda essa época difícil que nós passamos, nós tivemos o apoio desses clientes, assim como eu disse, né? Que se não fossem os nossos clientes e os nossos fornecedores, porra, de verdade, nós teríamos quebrado. Então não está falando aqui o empresário fudidão ou gostosão, não é não. Não é não. É um cara que sofreu muito nos últimos tempos aqui e que reconhece que só passou por essa crise pelo apoio e reconhecimento dos clientes que nos prestigiaram, tá? E que logo depois, né, no último trimestre de 2020, quando o nosso mercado foi considerado o mercado essencial, vocês devem se lembrar disso, então tanto as lojas de autopeças como a de motopeças permaneceram totalmente abertas, porque anteriormente ficava meia porta aberta, o faturamento caído, e passaram a ter seus movimentos praticamente normalizados. Então já no final de 2020, todo aquele problema de inadimplência que nós havíamos tido foi resolvido, se não totalmente, sei lá, 90%, 95%. Então, de novo, né, com todo respeito aos nossos concorrentes, eu não penso como concorrente, sério, cara, os mais próximos de mim podem comprovar isso, né? Eu penso como um ecossistema, como uma comunidade, né? Eu convido vocês a pensarem e analisarem um pouco acerca do que eu estou falando. Eu me coloco à disposição aqui no nosso canal ou em qualquer outro canal que vocês achem conveniente. Eu me disponibilizo, né? Então, assim, sem querer ser redundante, mas sendo redundante já, porra, o Cinco Peças relançou esse selo agora, nesse ano. Agora, nesse trimestre. Inclusive é novidade isso para muita gente. Eu não sei se vocês viram, é só entrar lá no site do Cinco Peças que vocês vão ver, busquem a matéria. E o Cinco Peças promoveu esse relançamento do selo porque os associados, que são os varejistas, estavam clamando, né, por uma posição do sindicato, por algum tipo de proteção, porque eles estão sentindo demais com isso. Eles vêm sentindo ao longo do tempo demais a posição dos distribuidores que estão montando diversas filiais. Então você tem uma loja num determinado bairro, o varejista está lá há muitos anos, de repente monta uma filial da distribuidora X, né? O cara abre lá, tipo, ou como atacarejo, ou como atacado mesmo, distribuidor de porta fechada, mas ele passa a atender todo o ecossistema lá, ou seja, o mecânico, daqui a pouco está atendendo o dono do carro também. Então essa concorrência que é feita com o varejista causa muitos desencontros. E aí o que acontece? O varejista fica contra o distribuidor, começa a querer se organizar em rede para poder comprar das fábricas, tenta furar a cadeia, a fábrica, por sua vez, também muitas delas acabam vendendo para o varejo. Porra, na verdade vira uma puta zona, né? Mas enfim, essa é a minha opinião, repito e finalizo aí, tá? Então, vocês acham que a gente ganhou o selo? Olha só, esse selo, nós fomos a primeira empresa do Sudeste, tá? A primeira empresa, de novo, a primeira empresa a receber esse prêmio. Claro que outras irão receber, eu não estou falando que a gente seja único, não, devem existir outras aí, mas são poucas, né? E esse reconhecimento vai ser feito nacionalmente, né? Se eu não estiver enganado, são 37.500 lojas que acessam lá as informações do Cinco Peças, né? Então, muito provavelmente, em cada uma das regiões, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul, né? Porque eu respondo pelo Sudeste aqui, né? Essas empresas, muito provavelmente, elas farão uso, né, e vão indicar, essas lojas vão indicar o distribuidor que respeita a cadeia e que futuramente também receberá esse selo. Então, gente, do nosso tamanho, né, que não acho que nós somos uma empresa média, né, eu já falei o tamanho para vocês, temos 250 funcionários, temos só 3 unidades, né? Como é que a gente ganha um prêmio desse competindo com gigantes aí do setor, que são empresas muito maiores, muito mais tradicionais e com muito mais dinheiro que a gente, muito mais potencial, né? A gente ganha por causa disso, quer dizer, o varejo reconhecendo o nosso trabalho. Fechou? Então eu vou pedir, como esse episódio ele vai ser
editado, mas pouco, vai cortar pouco. Eu vou pedir para que o Jorge coloque o selo para que vocês tenham ideia que bacana ele é. Legal? Então vamos lá. Novamente, né? E agora já partindo já para uma parte final, não sei há quanto tempo eu estou falando, mas 1h25 já. Eu estou me alongando demais, me desculpem, mas esse é só o primeiro episódio. Eu prometo que nos próximos eu vou me comportar. Acho importante a gente tocar algum assunto aqui, né, que são assuntos que a gente pretende fazer com que façam pauta dos próximos episódios, tá? Então, o primeiro deles, sem dúvida, é quebra da cadeia, que é esse negócio de distribuidor vender pro mecânico e da fábrica vender pro varejo. Eu vou convidar pessoas importantes para falar sobre isso e dividir a opinião comigo aqui. Muitas vezes pode até pensar contra a minha opinião e nós vamos aqui discutir com sobriedade o assunto, né? Depois, então, olha só, estou falando dos problemas que o varejo enfrenta, né? O segundo problema é esse crescimento da rede dos grandes varejos. Então, eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, vou citar nome, que é um cliente nosso, inclusive, que, temos o maior respeito e admiração, né? Que é a Mercadocar, né? É uma empresa enorme, né? Que, monta filiais fantásticas, enormes, né? O Roberto, que é o fundador, eu sou um grande, ele sabe disso, eu sou um grande admirador do trabalho que ele faz, né? E é uma família ali tocando, ele, os filhos, né? Recentemente ele contratou o Rodrigo Carneiro, que é um grande profissional do mercado, que acumula uma experiência enorme aí no seu histórico. Inclusive, ele é o presidente da ANDAP, que é a Associação Nacional dos Distribuidores de Autopeças. Profissional muito experiente e que está agregando muito para o crescimento da Mercadocar. Então, quando a Mercadocar monta uma loja em determinada região, né, os varejos pequenos que estão em volta, que talvez seja o seu caso aí, que esteja nos ouvindo e que ou você trabalhe numa dessas pequenas lojas, né, ele é impactado imediatamente, porque as lojas, além de serem lindas e completas, né, ela tem um preço bastante competitivo. Afinal de contas, a Mercadocar compra direto de fábrica em muitos dos casos. E quando não compra de fábrica, seu departamento de compras é muito eficiente e ele acaba comprando, né, fazendo cotações e comprando nas melhores condições. Eventualmente a gente está com um preço aqui desatualizado, a gente demorou para virar uma lista. Quando o Mercadocar compra, normalmente ela zera nosso estoque, né? O que não deixa de ser uma satisfação atender, né? Existem outros casos, né? Como o Josecar, que esse já não é cliente nosso, mas também é uma empresa de muito respeito, de muita tração, né? Uma empresa muito bacana, temos muita admiração também, né? Entre outros grandes aí que me perdoem se eu estiver esquecendo de alguém, mas isso eu estou falando aqui só em São Paulo, né, que é a minha praia aqui, né, mas existem em outros estados aí suas grandes redes de varejo fazendo a mesma coisa. Então toda vez que ela monta uma filial, ela machuca aqueles pequenininhos do bairro, né, e essas redes, elas começam a ter comportamento, muitas vezes, de atacarejo. Com o tempo lançou esse título, né? Atacarejo, o que é? Uma mistura de atacado com varejo, né? E existem muitos casos por aí, especialmente no Centro-Oeste, existe uma empresa que se destacou muito nessa função, que é a Comando, né? E que tem muitas filiais lá, e ela compra direto de fábrica, né? E a gente entende, porque ele tem um volume muito grande. E acaba vendendo no varejo, bem como para outras lojas. Então, por isso o atacarejo. Ele vende por atacado e também vende no varejo. Mas quando uma loja dessa, né, uma empresa dessa, monta uma filial perto da sua pequena ou média loja, ela praticamente inviabiliza o teu trabalho. Porque seus clientes, né, vão procurar comprar deles. Então, ou você faz um trabalho muito bem feito de atendimento, e de servir bem seus clientes, ou você vai perdê-los. E vocês sabem muito bem que essa é uma dor constante do varejo, né? Um outro caso, já um pouco mais complexo, né? Que na minha opinião, né, vai impactar e já está impactando, né? É o seguinte: o nosso mercado passou a chamar a atenção de fundos de investimento, né? Essas empresas são empresas normalmente de private equity
Ou seja, são empresas extremamente capitalizadas, especialistas em fazerem consolidações e investimentos nos mais diversos mercados. Se vocês analisarem, todo mundo viu o crescimento das redes de supermercado, por exemplo, né? Isso é tudo dinheiro de fundo de investimento que veio, né? Foram comprando pequenas lojas regionais, criaram um poderio econômico, várias lojas, transformavam essas lojas na mesma bandeira, tá? Então, assim cresceu Pão de Açúcar, Carrefour, entre outros, né? Mas eles cresceram não só na expansão de lojas dele, bem como na aquisição de pequenos concorrentes em volta que eles compravam para não matar. Essa é a realidade. Então, mercado de supermercado, mercado de material de construção, aconteceu muito isso, fundos de investimento entrando, botando grana alta, comprando alguém, depois comprando concorrente, outro concorrente, e assim consolidando os seus grupos, né? Vocês podem analisar que hoje só está na mão de grandes grupos, né? Tanto material de construção como supermercado. Existem os mercados de bairro que ainda sobrevivem, mas a grande representatividade de vendas são desses monstros, leões que existem por aí, né? Mercado de farmácia, a mesma coisa, e assim por diante. O nosso mercado de autopeças, por alguma razão, foi o último está sendo o último a ser impactado. O único fundo monstruoso que teve visão e capacidade de botar grana alta aqui no Brasil foi a Advent. A Advent foi a empresa, né, o fundo de private equity, que há 6 anos atrás começou comprando a Fortebras, né? Fortebras era uma rede forte de lojas, né? E depois foi comprando outros pelo norte, nordeste, e foram descendo para cá, compraram também no Espírito Santo, e foram consolidando aqui no interior de São Paulo, compraram o grupo Menil. Então, quem tiver curiosidade é só dar um Google lá, vejam lá Fortebras e as empresas que eles adquiriram nos últimos tempos, vocês vão ter uma ideia, né? Mas, hoje eles já são mais de 180 lojas consolidadas, né? Os caras fizeram investimento, cara, de tipo 2,5 bi de dólar. 2,5 bi de dólar. É o que a gente tem informação. Eu não estou inventando nada, isso é só da Google aí que vocês vão ver que essas informações são públicas, não estou divulgando nada que não se conheça, né? Hoje, essas 180 lojas faturam perto de 2 bilhões de reais ano, tá? Quer dizer, é o grupo hoje de varejo que mais fatura, né? Existem outros grandes, como por exemplo a Mercadocar, mas eu não tenho certeza, aqui eu já estou sendo imprudente, né? Mas acho que não chega nisso não. Agora, da Advent, da Fortebras, o faturamento é público, divulgado. Os caras estão chegando em 2 bi. Então entenda bem, esses caras quando vêm, e eles são especializados em varejo, eles gostam de comprar grandes grupos de varejo, né? Assim que a Advent veio, outros fundos passaram a olhar para o nosso mercado, né? Para concorrer com a Advent. Os concorrentes da Advent estão vendo, a Advent está sozinha em autopeças. Então, acho que muitos dos que estão nos ouvindo aqui devem ter sido procurados por alguns desses fundos. Nós mesmos fomos aqui pela GB, antes, é claro, da pandemia, né? Nós fomos procurados, nós tivemos um período aí de diligência, né? Nos interessava sim fazer uma associação, nós não queríamos vender, nós queríamos nos associar a um fundo. Bom, mas aí veio a pandemia e todas as suas consequências e a história não rolou. Mas assim, existem sim outros fundos de olho no nosso mercado. Então, para você que é pequeno e médio varejo, o que você vai fazer para, não digo se contrapor, mas para lidar com essa situação, né? Como é que você vai poder aguentar concorrer com empresas gigantes dessas que a gente está falando, né? Entenda que daqui a pouco o nosso mercado deverá estar, né, partindo, né, desculpa o gerúndio, mas partindo para esse caminho. É um caminho natural das coisas, né? Sem contar que o último problema que nós temos, né, e talvez seja o maior, eu deixei para o final para falar, é o advento da internet e seus marketplaces, tendo como principal Mercado Livre. Gente, os caras vendem direto lá no dono do carro, lá direto na oficina.
Eu sei que tem muitas lojas que participam dessa oportunidade, né, e que vendem no Mercado Livre, né, e que passa até ser uma fonte de venda, né, uma fonte de renda para essas lojas, e os quais têm maior apoio e admiração. Agora é o seguinte, tem fábrica montando e-commerce próprio e vendendo direto para o mecânico, para o consumidor, né? Vocês sabem disso. Distribuidores, fábricas, varejo, pessoas físicas. Porra, sabe, é um banco sem dono aquilo, é uma loucura o que está acontecendo. E o varejo que não se movimenta, ele vai ficando para trás. Bom, gente, então, é assim, temas como esse, né, que nós tratamos aqui, como esses, né, serão tratados aqui, né, eu gostaria muito de poder contribuir, né, e, novamente, devolver para o mercado tudo aquilo que o mercado fez por mim, né? Eu acho que, assim, vou fazer isso com a minha maior dedicação, né? Me comprometo com vocês a fazer um episódio quinzenal, essa primeira temporada, e vão participar gente importante, gente bacana, gente de fala clara, nada de rebuscado, nada de complicado, e trazer informação bacana para vocês, né? Para que vocês possam entender de uma maneira mais, um palavreado mais simples, tudo o que está acontecendo por aí, né? Só mais um assunto, prometo que é o último aqui, né? Vocês devem estar percebendo a luta das montadoras, porque é o seguinte, como eles estão vendendo pouco carro, eles precisam ganhar dinheiro de alguma forma. Então o que eles estão fazendo? Tentando ganhar dinheiro na manutenção e na venda de componentes, de autopeças, né? O que acontece com isso? Eles começam a baixar o preço de seus produtos, a tentar baixar o preço de sua mão de obra, né? O que eu acho que faz parte do livre comércio, né? Mas o grande problema que acontece aí é o seguinte, vocês devem estar vendo isso, né? Eles começam, a montadora começa a dificultar para o reparador independente, que é o que gera movimento na nossa cadeia, ou seja, para o mecânico independente, né? A montadora começa a dificultar as informações. Hoje, boa parte da montagem do carro segue padrões tecnológicos e que a montadora não disponibiliza isso tão facilmente para o mercado de reposição, com o único objetivo de manter os carros, mesmo após o período de garantia, manter os carros em suas oficinas concessionárias, né? Então eles estão querendo mexer no nosso peixe, aí, no nosso bolso, né? E a gente sabe, isso não é um movimento que acontece de agora, mas hoje vocês devem ver que principalmente os carros mais sofisticados, né, de um ticket médio mais alto, fica praticamente impossível um mecânico acessar as informações caso a montadora não disponibilize essas informações, né? Através de suas plataformas e etc, né? Então, vendo o que aconteceu em mercados mais desenvolvidos que o nosso, por exemplo, Estados Unidos e Europa, né? Profissionais do nosso setor estiveram e participam de eventos, de feiras aí, mundo afora. Se eu não me engano, foi a última que foi nos Estados Unidos, em Nova York, acho que foi. Houve uma feira, depois, se eu me corrijam se eu estiver errado, mas foi alguma coisa assim. E eles notaram que lá existia esse mesmo fenômeno. E aí o mercado independente de lá, ou seja, o ecossistema de lá, o ecossistema do aftermarket, moveu ações junto ao governo, né, pediu posicionamento do governo, no sentido de preservar as informações, né, que as montadoras disponibilizassem as informações para que os seus mecânicos pudessem reparar aqueles carros. Porque o consumidor tem que ter a livre escolha, né? Nós sabemos que um consumidor ele leva o carro no período de garantia e olhe lá na concessionária. Porque ele não é idiota, ele não quer ser esfolado. Essa é a verdade, né? Então, normalmente, venceu o período de garantia, o consumidor, o dono do carro, ele vai na oficina de confiança. E isso acontece também lá, né, nos Estados Unidos e Europa. Pois bem, então, os representantes daquele ecossistema, que é o nosso ecossistema de lá, ou seja, os nossos parceiros de lá, companheiros de trabalho, né, e de luta, moveram uma ação contra o governo e tiveram êxito, lograram êxito. Esse movimento chama Right to Repair,
perdoem o meu inglês chulo, mas é o seguinte, é o direito de reparar, em tradução livre, né? E existe um outro movimento que é o Right to Connect, né? Que é o direito de conectar. Esses são movimentos pares, né? Que praticamente obrigam a montadora a disponibilizar essas informações para que o carro possa ser reparado na oficina de preferência do consumidor, ou seja, do dono do carro, né? As nossas entidades, né, aqui representadas por amigos nossos e que porventura estarão aqui com a gente também, vou convidá-los, né? Espero que eles aceitem, né? E para contar um pouco disso mais detalhadamente para vocês. Mas eles importaram de lá essa ideia, né? Então, numa feira que teve aqui em Fortaleza, se eu não me engano, em setembro, agosto, alguma coisa assim, foi feita lá uma palestra, né? Uma apresentação que leva o nome de Carta de Fortaleza, né? Essa Carta de Fortaleza, ela é representada por todas as entidades das nossas classes, indústria, distribuição, varejo, reparação, todas as entidades, né, juntas em busca de soluções para o nosso ecossistema, para o aftermarket, e juntos pressionarem governo para que existam formas dessas informações serem antecipadas assim que o carro é disponibilizado ao mercado, sob pena de concorrência desleal, né? E manutenção de informação que não deve ser sigilosa, né? Então você vê, mais um tema que eu coloco e que eu vou colocar de verdade assim, vou convidar pessoas para a gente discutir. Eu tenho certeza que são temas muito interessantes para você, pequeno e médio varejo, que não tem oportunidade de ficar lendo e buscando informação toda hora, né? E nós vamos trazer pessoas que de fato entendem, os criadores dos programas e das ideias, os participantes de fato do desenvolvimento das parcerias e das ideias, tá? Então eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu agradeço muito aí pelo tempo. Afinal, acho que nós vamos beirar aí 2 horas, foi 1h e 44 minutos, né? E eu espero que tenha sido útil para vocês esse tempo. Eu agradeço muito essa disponibilidade. Fico muito feliz, mesmo não conhecendo a audiência, eu espero que seja alta, mas mesmo sem conhecer essa audiência, eu fico aqui bastante ansioso e firme no propósito de criar esse espírito de comunidade, né? Vocês podem contar com a GIB, comigo pessoalmente, para discutir. Eu sou todo disponível para esse tipo de argumentação, né? E eu sou um cara fácil de ser encontrado, eu estou sempre aqui na GIB, como eu disse, é o meu único, primeiro e único negócio, e minha vida está aqui dentro e eu adoro compartilhar problemas e buscar soluções que podem ser para nós todos, tá? Para todo o ecossistema. Valeu, gente. Eu agradeço muito. Então, daqui a alguns dias, aí 15 dias, preparem-se aí para o segundo episódio. Eu não sei exatamente quem será o convidado, fica aí a surpresa, mas alguns dias antes a gente começa a divulgar para criar expectativa e a gente já pretende fazer isso ao vivo. Puta desafio, né? Mas espero que eu tenha me saído bem e valeu, pessoal. Contem com a gente e vamos lá. Automotivamente na cabeça. Valeu.